bem-vindos ao Elite Online. O assunto de hoje é fisiologia sexual masculina. Para entender esse assunto, é importante a gente conhecer a atividade de duas glândulas, a hipófise ou hipófise anterior ou ainda a adenohipófise, que secreta dois hormônios importantes que irão estimular a atividade das suas glândulas-alvo, que no caso são os testículos. E os testículos são as glândulas mistas, que tem tanto uma função endócrina quanto uma função exócrina, e vai ser o objetivo de estudo dessa aula de hoje. Bom, a hipófise, ela produz o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Hormônios esses que nós já estudamos e já vimos na aula passada, porém influenciando a atividade das glândulas mistas, no caso das mulheres, dos ovários. Agora a gente vai estudar a atividade desses dois hormônios que vão estimular, no caso, os testículos, que são as glândulas alvo dos homens. Bom, o FSH, via corrente sanguínea, chega até o testículo e estimula o processo de gametogênese masculina ou espermatogênese. Tá? Esse processo consiste em produzir espermatozoides. É o processo em que células começam a se multiplicar, começam a se dividir, até que ocorra a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos. Bom, tudo começa com uma espermatogônia, que é uma célula diploide, uma célula germinativa diploide, que irá sofrer processos mitóticos. Essa espermatogônia ela começa a sofrer mitose, produzindo novas espermatogônias, até que nós possamos ficar com uma quantidade relativamente grande dessas células. Tá? Eventualmente, cada uma dessas espermatogônias pode começar a sofrer um processo de crescimento. Processo esse que é relativamente rápido e pouco, digamos assim, pouco pronunciado, tá? Então, cada espermatogônia começa a sofrer um processo de crescimento sutil, formando então os espermatócitos primários, que nós chamamos de cito 1. Esses espermatócitos primários, eles ainda são diploides, porque ainda não ocorreu o processo de divisão meiótica. Tá? Primeiro ocorreu mitose e agora ocorreu o crescimento, gerando o espermatócito primário. O espermatócito primário, então, sofre a primeira divisão meiótica, produzindo dois espermatócitos secundários. Como a meiose 1 ela é reducional, os espermatócitos secundários já são haploides. Cada espermatócito secundário vai sofrer meiose 2, segunda divisão meiótica. E cada espermatócito secundário vai dar origem a mais duas células, um total de 4 células, que no caso são as espermátides. Essas espermátides também são haploides e resultam da meiose 2. Cada uma dessas espermátides agora vão sofrer um processo de diferenciação celular chamado de espermiogênese, dando origem aos espermatozoides, que adquirem esse formato aqui, que é importante para que o espermatozoide consiga atravessar todas as barreiras, cruzar todo o seu caminho até finalmente chegar ao óvulo. Tá? O espermatozoide ele adquire esse formato anatômico para que ele consiga nadar com eficiência até o óvulo. Ok? Então, todo esse processo de espermatogênese que ocorre no interior dos testículos, mais precisamente dentro dos ductos seminíferos, que são ductos extremamente delgados, com cerca de 800 metros de comprimento de ducto. Tá? No interior desses ductos, nós temos aqui a produção de espermatozoides a partir desse processo. Lembrando que isso tudo é estimulado pelo FSH, que é secretado pela adenohipófise e chega até o testículo. Ok? Porém, nós temos também a ação do LH, do hormônio luteinizante. O LH secretado pela hipófise
via corrente sanguínea, chega até o testículo e estimula as células intersticiais do testículo a produzirem a testosterona, que é o hormônio masculinizante. Esse hormônio é aquele hormônio que estimula o surgimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, tá? Como, por exemplo, o aumento da massa muscular, o crescimento de pelos espalhados pelo corpo, torna a voz mais grave porque estimula o desenvolvimento das pregas vocais, mudanças comportamentais, aumenta a libido do homem, tá? Estimula inclusive o crescimento, o desenvolvimento tanto do testículo quanto do pênis, tá? Eles adquirem maiores proporções pela atividade da testosterona também. Testosterona, o hormônio que é muito importante para que ocorra libido no homem, tá? Bom, a testosterona, além de todos esses efeitos que ela vai causar no homem, ela também ela também funciona como o seu próprio fator regulador. É o que a gente já viu na aula passada, o que nós chamamos de feedback negativo, tá? A testosterona cai na corrente sanguínea, alta quantidade de testosterona via corrente sanguínea, chega aqui à glândula e inibe a secreção desses hormônios. Então ela promove a sua autorregulação porque ela inibe a secreção dos hormônios que estão relacionados ao seu estímulo, ok? Bom, em algumas pessoas que fazem o uso de esteroides, de hormônios anabolizantes, que na verdade são derivados da testosterona de forma sintética, tá? E que atuam no organismo humano com o objetivo de se ganhar massa muscular, de se obter massa muscular. O uso desses compostos é extremamente perigoso porque, apesar de se conseguir o efeito desejado, que é o aumento da massa muscular, nós temos muitos efeitos colaterais, como por exemplo, arritmia cardíaca, insônia, aumento da pressão arterial, problemas hepáticos como o surgimento de tumores, aumenta-se a chance do surgimento do câncer de próstata e, inclusive, esse hormônio sintético, esse derivado da testosterona, ele pode gerar impotência sexual. Por que isso acontece? Vejam bem, eu disse para vocês que a testosterona ela faz a sua autorregulação, ok? Porém, esse anabolizante externo que não foi produzido pelo testículo, ele está em grande quantidade no sangue, ele começa a fazer feedback, ele começa a mandar informação para que esses hormônios não sejam mais secretados, não sejam mais liberados. Se esses hormônios não são liberados, eles não vão atuar nos testículos e, consequentemente, a atividade testicular começa a diminuir. Se a atividade testicular começa a diminuir, o testículo começa a ficar preguiçoso e aí ele começa a diminuir de volume, diminuir de tamanho, ele vai entrando em atividade, o homem começa a ter atrofia testicular, que consequentemente vai gerar depois impotência e até mesmo diminuição da fertilidade, ou mesmo ficando infértil de uma vez por todas, ok? Bom, como a testosterona, como o hormônio está sendo utilizado, é um hormônio sintético por via externa, feedback sempre vai estar acontecendo. E o testículo, então, vai deixar de produzir os seus produtos, tanto a testosterona quanto a realização de gametogênese. Por isso, existe um risco tão grande de se fazer o uso desses hormônios sintéticos, que, aliás, uma grande parte desses hormônios são proibidos. Muitas vezes a gente só encontra em determinados locais, determinadas academias, por via de mercado negro. Ok? Então fica a dica, não usem substâncias anabolizantes. Todo tipo de controle hormonal, todo tipo de substância que mexa com o nosso metabolismo deve ser antes ser indicado por um médico, né? Passar por um crivo médico para que a gente não cometa erros e não passe por problemas sérios de saúde. Ok? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Nossa aula de hoje termina por aqui.
Um grande abraço a todos e tchau!